Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui num momento muito especial. Estou aqui junto com o meu querido irmão Mateus para nós estudarmos a Santa Palavra de Deus e o Espírito de Profecia. E nós vamos estudar hoje uma lição que traz o título Explorando a Palavra de Deus, já a parte 2. E agora eu convido o irmão Mateus para ler o verso áureo dessa lição. É o texto do Salmo 119, os versos 2 e 3 declaram assim: Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. É chamado de bem-aventurado essa pessoa que faz tal coisa. Primeira pergunta diz assim: o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo? Apesar de Deus não ter revelado tudo, o que Ele nos deixou? E no livro do Salmos 119, 9 a 12. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Que maravilha, né? O salmista, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Que coisa maravilhosa. Devemos comer a palavra de Deus, isto é, não devemos desviar-nos de seus preceitos. Devemos introduzir suas verdades em nossa vida diária, apossando-nos dos mistérios da piedade. Orai a Deus, comungai com Ele, provai a própria mente de Deus, como aqueles que estão porfiando pela vida eterna e que devem ter o conhecimento de sua vontade. Podeis revelar a verdade apenas como a conheceis em Cristo. Devem receber e assimilar suas palavras. Elas devem tornar-se parte de vocês mesmos. Isto é o que significa comer a carne e beber o sangue dos filhos de Deus. Devem viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, a saber, o que Deus revelou. Nem tudo foi revelado. Não poderíamos suportar tal revelação. Deus, porém, revelou tudo o que é necessário para a nossa salvação. Não devemos deixar sua palavra pelas suposições do homem. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não é bom essas suposições. Então, o que nós devemos fazer? Devemos assimilar suas palavras e elas devem tornar-se parte de vocês mesmos. O que simboliza comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus? É viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é isso mesmo, irmão Mateus? E aqui nos mostra uma tendência, muitas vezes, que o ser humano tem de especular sobre aquilo que não foi revelado. Lá em Deuteronômio já falava sobre isso, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas o que foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Então, o que devemos passar adiante para a próxima geração? Justamente o que foi revelado, e não ficar muitas vezes perder tanto tempo em especular sobre aquilo que deste lado da eternidade não seremos capazes de compreender. Passar para outros aquilo que é necessário para a nossa salvação, né, irmão Mateus? E agora,
Pergunta número 2. Os que se colocam sob a orientação do Mestre Divino obterão qual conhecimento? Salmo 119, 13 e 14. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas. Quero convidar o irmão Mateus para compartilhar conosco a leitura desta nota da pergunta 2. Obtende um conhecimento experimental de Deus usando o jugo de Cristo. Ele dá sabedoria aos mansos e humildes, habilitando-os a ajuizar do que é a verdade, trazendo à luz o porquê e para quê, indicando o resultado de certas ações. O Espírito Santo ensina o estudante das Escrituras a julgar todas as coisas pelo padrão de justiça, verdade e retidão. A revelação divina o supre do conhecimento de que ele necessita. Os que se colocam sob a orientação do grande missionário médico para serem cooperadores seus, obterão um conhecimento que o mundo, com toda a sua tradicional erudição, não pode proporcionar. Então, que profundo isto! De maneira que a luz que vem do alto vai nos ajuizar para discernirmos a verdade e o erro, e também o porquê das coisas, o para quê, qual é a finalidade, não apenas ficarmos... O antigo Israel, em muitos sentidos, errou nesse ponto. Ficaram presos no meio e não aprenderam a lição final. O que aqueles símbolos apontavam? Para que realidade? E ficaram mais preocupados com a forma do que com a realidade. Tem o seu lugar, sim, a forma, mas isso não é tudo. Então, realmente, aqui devemos saber que aqueles que se colocam sob a orientação do Mestre Divino, eles obterão, então, um conhecimento próprio, por experiência, do que significa as verdades bíblicas. Isso mesmo. E o Espírito Santo nos ensina o estudante das Escrituras a julgar todas as coisas pelo padrão de justiça, que é a lei de Deus. O que diz a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Como aumentaremos nossa familiaridade com a Bíblia? Salmo 119, versículos 15. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Que maravilha! Torne a Bíblia o seu conselheiro. Sua familiaridade com ela aumentará rapidamente se mantiver a mente livre do lixo do mundo. Quanto mais a Bíblia for estudada, tanto mais profundo será o seu conhecimento de Deus. As verdades de sua palavra lhe serão escritas na mente, causando uma indelével impressão. Como é que a palavra de Deus vai ser escrita na mente se a mente continua sempre dividida, irmão Mateus? Usando a mente mais para coisas triviais, as coisas da vida, e deixando a palavra de Deus para terceiro, quarto, quinto plano. Como é que a mente vai se encher das coisas de Deus? É difícil, temos que tomar a Bíblia. Torne a Bíblia seu conselheiro, sua familiaridade com ela aumentará rapidamente se mantiverem a mente livre do lixo do mundo. As coisas do mundo, Ellen White chama de lixo. É muito profundo isso, irmão, porque poderia-se pensar que a nossa mente ela consegue armazenar de maneira ilimitada as coisas, né? E não é assim. É semelhante a um computador, a um celular. Tem o seu armazenamento interno que é limitado. Sim. E se nós enchermos de coisas, então, que são perecíveis, passageiras, e não nos preocuparmos de encher nossa mente com princípios eternos, com escolhas
que remetem a decisões que vão ter repercussões pela eternidade, nós realmente temos que escolher como que nós preencheremos nossa mente, porque com certeza ela é limitada. E se nós enchermos tanto do lixo desse mundo, como falou, não vamos conseguir ter espaço para a Bíblia ter o seu devido lugar. Então, realmente, aqui nós vemos que devemos servir a um só Senhor, não ter uma divisão entre Deus e Baal, entre Cristo e Mamon. Devemos realmente pensar em fazer firme nossa vocação diante de Deus. O que significa, o que sentirá o cristão ao manter um estudo fiel das Escrituras? Salmo 119, 16. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Que coisa maravilhosa, né, irmão Mateus? O texto aqui nos diz assim: não só o próprio estudante será beneficiado pelo estudo da palavra de Deus, seu estudo é vida e salvação para todos com quem ele se associa, sentirá a ele uma sagrada responsabilidade de comunicar o conhecimento que recebe. Sua vida revelará o auxílio e a força que ele recebe da comunhão com a palavra. A santificação do Espírito será vista nos pensamentos, nas palavras e nos atos. Tudo o que ele diz e faz anunciará que Deus é luz e que nele não há treva alguma. De tais pessoas pode o Senhor Jesus dizer realmente, são cooperadores de Deus. Eu me lembro de minha afinada nona, minha afinada avó, quando passou algum tempo em casa. O irmão foi em casa e fez o pôr do sol da sexta-feira para o sábado e deu uma mensagem maravilhosa. E minha avó, embora analfabeta, não tinha a nossa fé. Depois ela foi na cozinha e disse para minha mãe, chamava minha mãe de comadre. Ela disse, comadre, as palavras desse homem é as palavras de um homem santo de Deus. Como será, irmão Mateus, que uma pessoa se deixa perceber que as palavras estão saindo da boca de um homem santo de Deus? Porque a vida dá testemunho, está impregnado na mente dessa pessoa, a conversa dela, tudo está envolto do quê? Em volta do quê? Da palavra de Deus. Deixou os lixos do mundo de lado, né, irmão Mateus? Foi se ocupar com as coisas de Deus. Pergunta de número 5 nos diz assim: que recompensa aguarda os que estiverem dispostos de cavar mais fundo no conhecimento de Deus? Provérbios 2, 4 e 5. Se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Tem que prezar, então, pela palavra de Deus, pelo conhecimento espiritual. Se não prezar como as riquezas, como o ouro, a prata, o dinheiro, então não achará. Não achará. Ninguém pense que não há mais sabedoria para alcançar. A profundeza do entendimento humano pode ser medida. As obras de autores humanos podem ser conhecidas. Porém, o mais alto, mais profundo e mais largo voo da imaginação não pode descobrir a Deus. Há a imensidade além de tudo que podemos compreender. Vimos somente o cintilar da glória divina e do infinito conhecimento e sabedoria. Temos estado a trabalhar, por assim dizer, próximos da superfície, enquanto ricos veios de ouro estão mais embaixo, para recompensar aquele que cavar em sua procura. A escavação precisa aprofundar-se mais e mais na mina, e maravilhosos tesouros serão o resultado. Por uma fé correta, o conhecimento divino se tornará conhecimento humano. Por uma fé correta,
o conhecimento divino se tornará conhecimento humano. E por que será, irmão Mateus, que pela fé o conhecimento divino se tornará conhecimento humano? Se tornará acessível, né, ao ser humano, o ser humano vai conseguir captar isso. E muito interessante porque alguns se contentam em ficar só na superfície. E ao ficar na superfície, ficam vulneráveis aos ataques de outras filosofias, outras ideias que vão rivalizar com a verdade bíblica. Mas se eles tomassem tempo, entendessem que aquilo não era tudo, havia mais profundidade, aí sim, aí achariam o que aqui diz? Veios de ouro. Então realmente devemos sempre estar conscientes de que não sabemos tudo. E o ouro, irmão Mateus, segundo a leitura, ele não está próximo. Tem que ser escavado mais e mais, que há muito ouro, mas precisa aprofundar na escavação para encontrar o ouro, não é verdade? Sim. Isso é tão maravilhoso. E o que acontece? As pessoas nem leem a palavra de Deus, nem tomam tempo para ler a palavra de Deus. Deveria ser um hábito de cada pessoa, estudar a palavra de Deus cada dia, estudar. Como devemos ser instruídos pelo nosso Pai Celestial? Provérbios capítulos 2, 6 ao 8. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Quero convidar o irmão Mateus para participar desta nota da sexta pergunta. Ninguém pode esquadrinhar as Escrituras no Espírito de Cristo sem ser recompensado. Quando o homem consente em ser instruído como uma criancinha, quando submete inteiramente a Deus, achará a verdade em sua palavra. Se os homens fossem obedientes, compreenderiam o plano do governo de Deus. O mundo celestial abriria seus mistérios de graça e glória à pesquisa. Os seres humanos seriam totalmente diferentes do que agora são, porque explorando as minas da verdade, os homens seriam enobrecidos. O mistério da salvação, a encarnação de Cristo, seu sacrifício expiatório não seriam como são agora noções vagas em nossa mente. Não somente seriam mais bem compreendidas, como infinitamente mais apreciados. Então isso me recorda, irmão Mauro, de um texto que nos fala sobre a divindade de Cristo. E diz que a pessoa que rejeita a divindade de Cristo, na realidade, ela não entendeu a pessoa e obra de Cristo. Então é por conta disso. Então aqui fala que muitas vezes alguns pontos que a pessoa já ouviu, muitas vezes a vida toda, esses termos, esses conceitos, mas nunca deu oportunidade de Deus fazer o trabalho. Apenas ouviu os seres humanos que são falhos, pode não ter atingido o coração da pessoa aquela mensagem. A pessoa já ouviu sobre plano da salvação, encarnação de Cristo, o seu sacrifício expiatório, mas o que significam essas coisas de fato? Aqui diz então que não seria algo vago na mente, mas iria compreender e aí iria ver a maravilha que é isso tudo. Que infinita sabedoria de Deus em nos revelar aquilo que é essencial a nós. Muitas vezes, como já comentamos, nos prendemos a especulações que não nos vão auxiliar na salvação. Sim. Mas quando nos detemos nesses pontos essenciais e vamos a Deus como uma criancinha para ser instruído, aí nós vemos o amor de Deus ao ponto de o Deus eterno, todo-poderoso caber numa criança. Como pode isso num bebê? Esse é o mistério da encarnação.
E ele veio então dando o exemplo e também nos salvando, porque ele tinha que ser o que? O substituto divino. A transgressão da lei tinha uma consequência que não podia ficar livre, era a morte. Mas ele vem e paga a culpa do pecado do ser humano, toma sobre si a ira divina, é o nosso sacrifício expiatório. Ele pagou os nossos pecados para nos trazer reconciliação com Deus. Então, quando nós vemos a profundidade de estudo, aí sim estamos prontos para obedecer a Deus por amor. Não vai ser algo, um fardo, algo a contragosto, mas sim, claramente, vai brotar de nosso coração gratidão a Deus e por isso obedeceremos a Ele. Quando o homem consente-se em ser instruído como uma criancinha, quando se submete inteiramente a Deus, achará a verdade em sua palavra. Sabe o que é? Eu penso, sabe do que aqui? Eu penso que a pessoa que começa a desvirtuar a palavra de isso é assim, isso não é assim, achar que é do jeito que favorece a si, do jeito que favorece a sua ideia, não é, isso não funciona. A palavra de Deus, ela não veio para ser moldada ao gosto do homem, não é verdade, irmão Mateus? Ela veio para nós sermos moldados de acordo com como é a vontade de Deus, como é a palavra dele. Então, eu vejo muito, estudando com pessoas, que eles querem interpretar as Escrituras de acordo com os seus desejos, com o que ele pensa, não com o sentido verdadeiro da palavra de Deus. Isso não é bom. Então, quando a pessoa se submete como uma criancinha a ser instruído, tudo funciona. Aí agrada a Deus e vai honrar a Deus. Muito importante. Sétima pergunta, então, nos declara o seguinte. Parte A. Qual é o valor deste tesouro da sabedoria de Deus? B. Onde está o fundamento de toda a verdadeira ciência? C. Qual é a ciência das ciências? Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Parábola de Jesus, página 107, nos diz assim: o valor desse tesouro supera o ouro e a prata. Não se pode comparar com as riquezas das minas terrestres. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela zafira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Jó 28, versos 14 a 18. Esse é o tesouro que se acha nas Escrituras. A Bíblia é o grande livro de Deus, seu grande educador. O fundamento de toda a verdadeira ciência está contido na Bíblia. Esquadriando a palavra de Deus, todo o ramo de conhecimento pode ser encontrado e, sobre tudo o mais, encerra a ciência das ciências, a ciência da salvação. A Bíblia é a fonte das riquezas inesgotáveis de Cristo. Que obra maravilhosa! Sabe, irmão, uma das coisas mais lindas que eu achei para a minha vida foi descobrir que Jesus nos oferece de graça a salvação. Ele diz, aquele que quiser, vem e tome de graça. A palavra de Deus mostrando, olha o valor da palavra de Deus, olha o valor da sabedoria de Deus, os tesouros de Deus, tá? Então nós vemos que a palavra de Deus ela é comparada como joia de ouro fino. A sabedoria de Deus, ela faz esquecer o coral e as pérolas,
porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. A sabedoria é tão maravilhosa. Jesus, quando se encontrava com as pessoas, eu me lembro quando ele disse: perdoado-te são os teus pecados, para aquele homem que estava com problemas. Aí eles blasfemou. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus perguntou a eles: qual é mais fácil dizer? Perdoados são os pecados, ou dizer a esse levanta e anda? Mas eu ainda acho que perdoados são os pecados é mais fácil. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. Levanta e anda. Que sabedoria ao tratar com o ser humano, tentando levar o homem a se humilhar diante dele e a reconhecer ele como soberano, como salvador. O valor desse tesouro supera o ouro e a prata, esse conhecimento de Deus. Lendo um livro, conhecer Jesus é tudo. E é verdade. O desconhecimento de Deus, sabe o que traz? Leva as pessoas a ficar longe dele, a viver em desacordo com ele, não agradar a Deus porque não conhece ele. Então, não conhece a sabedoria de Deus. Tá? Ele é o fundamento de toda a verdadeira ciência que está contido na Bíblia. Esquadrinhando a palavra de Deus, todo ramo de conhecimento pode ser encontrado. E sobre tudo o mais, encerra a ciência da ciência, a ciência da salvação. A Bíblia é a fonte das riquezas inesgotáveis de Cristo. Enquanto o ser humano, irmão Mateus, estava estudando e com problema e contestando se a terra era redonda ou era quadrada, a palavra de Deus, o profeta já havia escrito: Deus está sentado sobre o globo. Já sabia, mas o homem não queria se humilhar para ir na palavra de Deus, para confiar na sabedoria de Deus. Então é por isso que a sabedoria humana é loucura para Deus. E vemos então que devemos ter completa confiança no criacionismo apresentado, a semana literal da criação de Deus, e sabemos que o grande propósito do inimigo em lançar trevas a esse assunto, fazer as pessoas crerem no evolucionismo, é justamente esquecerem-se também do sábado, esquecerem-se do autor de toda a vida e, por conseguinte, do sinal que ele deixou, o memorial da criação, que é o sábado. Então, ao se descrer que foi numa semana literal, se falar de eras e eras, tudo isso obscurece o entendimento simples, claro, que a Bíblia traz. Qual pensamento não deve ter o sincero pesquisador da Bíblia? Aqui somos convidados individualmente. Por favor, pode ler essa nota, irmão Mateus. Seja qual for o grande adiantamento intelectual do homem, não pense ele nem por um momento que não há necessidade inteira e contínua pesquisa das Escrituras em busca de maior luz. Como um povo, somos convidados individualmente ao estudo da profecia. Devemos observar atentamente a fim de distinguir qualquer raio de luz que Deus nos apresente. Devemos apanhar os primeiros clarões da verdade mediante estudo apoiado pela oração, poder-se-á obter mais intensa luz, a qual poderá ser apresentada aos outros. E como então poderemos obter mais clara luz? O poder apoiado pela oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Queremos aprender mais das Escrituras? Vamos orar, vamos buscar, porque aí está o fundamento. Tá? E foi tantas coisas reveladas, irmão, para o povo adventista, verdades especiais que antes de 1844 não se havia conhecimento, que alguém pode ser tentado a achar que tudo já foi revelado. E ainda há mais do que ser revelado. Aqui diz que ninguém pode achar que não possa surgir uma nova luz. E aqui somos convidados individualmente
aqui diz ao estudo da profecia. Estudo esse também o que? Fortalecerá a fé, mostrando o agir, a providência divina na história do mundo. Então os livros de Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos e entendermos então as séries proféticas que são apresentadas, a sequência histórica revelada nas páginas inspiradas. Inclusive aqui, irmão Mateus, devemos apanhar os primeiros clarões da verdade e, mediante estudo apoiado pela oração, poder-se-á obter mais intensa luz, a qual poderá ser apresentada aos outros. O que me chamou a atenção aqui, apanhar os primeiros clarões da verdade. O que seria isso, irmão Mateus? Estar pronto, né, para que esteja entre os primeiros a aceitar uma verdade. Não ser resistente, depois de muito tempo acabar aceitando a verdade. Quão melhor seria, né, de termos humildade, de quando vem a mensagem, por mais que tudo possa não estar claro na nossa mente, aceitamos essa luz nova que Deus envia. O que acontece quando o povo de Deus se acomoda com a luz que já possui? Quando a igreja se desfizer dos planos acanhados e egoístas, que fato se dará? O primeiro texto está em Salmos 36, verso 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. E também temos Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E nós temos dois textos. O primeiro, irmão Mauro, por gentileza. Quando o povo de Deus está à vontade, satisfeito com a luz que já possui, podemos estar certos de que ele os não favorecerá. É sua vontade que eles marchem sempre avante, recebendo a sempre crescente luz que para eles brilhar. Ficar satisfeito, irmão Mateus, com a luz que já tem, não buscar mais luz, sabe, eu volto a um pouco atrás, é não cavar fundo na mina da verdade. O ouro não está logo na superfície, está mais, tem que se aprofundar para encontrar o ouro. Não é esse o caminho seguro, temos que cavar mais, aprofundar mais. Então é muito claro de que Deus não se agrada de ficar satisfeito, falar, cheguei até aqui, agora é descansar. Digamos, não. Aqui é o limite, porque não é. Não, de maneira alguma. Assim como o salmista fala, né, o seu mandamento é amplíssimo. Não tem fim realmente, né? Aqui o segundo texto é do Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 406. Também saiu no Testemunho Seleto, volume 3, página 13. É do ano de 1900. Declara assim: devemos desfazer-nos dos nossos planos acanhados, egoístas, lembrando que temos um trabalho da maior magnitude e da mais elevada importância. Ao realizar esse trabalho, estamos fazendo soar a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, e assim sendo preparados para a vinda do outro anjo celestial que, com sua glória, iluminará o mundo. Então aqui, atualmente, está em atuação quantos anjos? 3. 3 anjos. E sendo preparado para a vinda do outro anjo, que ao fazermos o trabalho de pregar a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo, nós estamos sendo preparados já para a vinda do outro anjo, podemos dizer Apocalipse 18, que com sua glória iluminará o mundo. Que maravilha! E quantas pessoas dizem que esse anjo já até veio, né, irmão Mateus? Não tem nenhum embasamento na palavra de Deus, não é isso? Exatamente. Não tem. 10ª pergunta. Assim, qual tem sido sempre o dever da igreja em sua história? Ainda há gemas da verdade a serem reunidas,
pelo povo remanescente, Malaquias capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. E Provérbios 4:18. Texto bastante conhecido, que vale destacar, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aqui diz nessa nota e última nota, a menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Esta verdade tem sido repetidas vezes ilustrada na história da igreja. Ainda se acham dispersas muitas gemas que devem ser reunidas para tornar-se propriedade do povo remanescente de Deus. Sabe, voltando aos dias de Cristo e seus santos apóstolos, antes deles receber o Espírito Santo, diz que as gemas da verdade estavam debaixo do entulho do erro. E o texto continuando diz assim: Jesus recolocou as verdadeiras gemas da verdade no seu próprio engaste, na ordem que havia sido dado aos patriarcas e profetas. E depois de fazer essa recolocação das gemas, prometeu dar-lhes o Espírito Santo. Vindo para os nossos dias, o que acha, irmão Mateus? Não é a mesma experiência? Com certeza. Então nós vemos que as verdades devem ser reunidas numa moldura só. Uma verdade dá força à outra. E aqui deixa muito claro que ainda há o que ser reunido pelo povo remanescente de Deus. Então eles devem ser guardadores, depositários dessas verdades. E aqui no Grande Conflito 316 fala algo muito pesado, irmão. Porque diz assim que se a igreja ela não segue o caminho que abre a providência, aceitando todo o raio de luz que vem, cumprindo tudo que vem a ser revelado, a religião então diz que ela se degenera em formalismo e desaparece o espírito de piedade vital. Diz ainda que essa verdade a gente vê aonde? Na própria história da igreja. Várias vezes ela é ilustrada na história da igreja, que é o que tem acontecido. Começa uma igreja, não vive a luz que tem, a verdade que tem se degenera. Então, pegando um ponto assim bem profundo, a gente pensar que uma igreja pode não ter nem desenvolvido uma falsa doutrina, uma heresia, e no entanto, se ela rejeita a nova luz que vem, já, de acordo com Deus, já é um problema. Porque ela não avança naquele propósito de Deus. E aquela religião ela se torna formal. Se perde, então, o direcionamento de Deus ao se rejeitar uma luz provinda do céu. Houve uma resistência do Espírito Santo na consciência. Então, que sério isso. Se formos ver a experiência dos primeiros adventistas, quando eles, então, receberam a luz do clamor da meia-noite, no verão de 1844, o que acontece naquele momento? As igrejas, então, ao excluírem os pregadores do clamor da meia-noite, diz que eles estavam preparados para receber que mensagem? Do segundo anjo. Estava até então pregando apenas a mensagem do primeiro. Mas a partir da rejeição da nova luz, do clamor da meia-noite, começam a pregar a mensagem do segundo anjo. A mudança na condição para aquelas igrejas serem consideradas igrejas caídas para Deus foi justamente rejeitar uma nova luz. Então, que peso tem essa questão em nossos dias também? De pensarmos que qualquer que seja a luz que venha a ser rejeitada pela igreja, então realmente Deus levanta outros para dar continuidade. É bem verdade, irmão Mauro, que na realidade as coisas não ficam sozinhas, são acompanhadas de outros problemas.
E ao haver o despertamento espiritual, ocorrido então por um reavivamento genuíno, o que o reavivamento genuíno leva? A uma reforma. Sim. Uma reforma então consistente, de acordo com a palavra de Deus, de forma que nós vemos que aí são descobertos certos erros, certas distorções, porque estão acompanhando pela fé Jesus Cristo. Então, realmente é maravilhoso como que as coisas vão se tornando claras ao entendermos, então, quantas lições a história da igreja pode nos ensinar. Irmão Mateus, sabe o que eu penso? O perigo está na rejeição da verdade, ainda que seja uma verdade. Sabe, no livro Primeiros Escritos, lá tem um texto que diz assim: eu vi que as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. Continuando, ela diz: mas as reformas que me foram mostradas não era saindo do erro vindo para a verdade, era deixando a verdade e indo para o lado errado. Esse era o problema. E o que tem acontecido hoje? As verdades especiais para os últimos dias. O que tem acontecido? A bandeira da primeira, segunda e terceira mensagem angélica, eles deixaram acontecer o que com essas bandeiras? Arrastar no pó. Nós devemos tomar cuidado, devemos ser daquele grupo de testemunho para os ministros 411, mas há um povo que levará a arca de Deus. Deus tem um povo aqui na terra, especial seu, zeloso e de boas obras, um povo escolhido para levar a arca do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que nós venhamos cada dia nos empenhar mais, conhecer Jesus, conhecer a palavra, única regra de fé, a lei, o testemunho, não deixar nada, porque por defender a transgressão de um dos mandamentos. Eu me lembro da verdade do tamanho da ponta de um alfinete, mas era verdade e tinha que ser obedecida. Se deixarmos isso de lado, nós podemos ser passados por alto. Que Deus abençoe. Esse é o meu desejo e oração para mim e todos os nossos queridos irmãos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.